Vocês estão vendo? Sim. Sim. Bom, então vamos lá, deixa eu só... Eu vou falar então de LLA. Hoje eu vou falar basicamente... As aulas que eu dei os anos passados, eu fazia um apanhado geral e tudo. Hoje eu vou falar basicamente de Filadélfia negativo e não vou fazer muito... Claro que vai ter alguma coisa aí de academicismo e classificações, etc., mas acho que eu vou fazer mais uma visão crítica do como a gente está hoje, o que a gente tem que tentar fazer para mudar, porque eu falei de chorar pelo meu pai, mas LLA na escola, não que a gente não esteja fazendo um trabalho bom, mas a gente tem muitos gargalos e é uma angústia, inclusive para os residentes e na situação que a gente está, não só por falta de drogas, mas por uma complexidade global aí no tratamento dessa doença. Eu vou tentar mostrar alguns pontos. Basicamente, é a adoção de protocolos pediátricos e DRM para definir transplante, e mais do que isso, né? Na escola, quem que deveria ir para transplante? Até então, a gente está mandando quase todo mundo para transplante. Eu acho que isso não muda muito, mas a gente vê que a gente está andando de contramaré em relação ao que se tem hoje. Então, vamos lá. Bom, classificação da RU, sem entrar em detalhes, mas LLAB, LLAT, bem definida, basicamente uma classificação aí imunofenotípica, citogenética e molecular. Nós temos condição de atingir, ou pelo menos contemplar uma parte dessa classificação. A gente peca realmente da classificação molecular, mas, obviamente, imunofenotipagem, cariótipo, a gente tem conseguido cobrir bem essa classificação, e eu diria que, em maneiras gerais, a classificação de risco para o tratamento ela está contemplada. Obviamente, o problema do Brasil todo, Philadelphia-like, que a gente realmente ainda não consegue fazer com o painel de NGS e um painel genético mais expandido que não só o BCR-ABL. Mas, novamente, eu acho que eu me contento com o que a gente tem conseguido fazer e classificar as LLAs, graças muito, obviamente, à expertise aí, doutora Miyoko, Matheus e Alex, tremonofeno. A gente sabe que a doença sui generis, para quem faz hematologia de adulto, é uma doença que é rara. Então, a gente pensa, ele é muito comum em criança. 0,4% de todas as neoplasias nos Estados Unidos, assim, não deixa de ser uma doença órfã, quer dizer, ela está muito atrás de qualquer outra, a leucemia está muito atrás de qualquer outra doença de órgão sólido, LLA, e mesmo para adulto é uma das doenças mais raras que a gente trata, e com esse grande paradoxo aí da gravidade e da seriedade que ela deve ser tratada. Tem essa porcentagem de sobrevida, né, ou de cura muito alta, obviamente deslocada aí pela faixa etária pediátrica, ou abaixo dos 20 anos, que é a faixa etária onde ela mais se concentra e onde teve maior ganho, né, em termos de tratamento e chance de cura. E a gente vê que a idade mediana ao diagnóstico é 15 anos. A gente acaba pegando uma porcentagem muito pequena, e eu acho que já foi dito isso, eu vou comentar mais um pouco, mas os pediatras realmente têm muito mais expertise do que hematologistas de adulto, eles que mudaram todos os protocolos, e a gente tem que aprender um pouco com eles, né? Estamos tentando e melhorar o tratamento em adulto. Estou aqui só para mostrar dados do CIRS, é mais ou menos aquilo que eu já havia mostrado, mas a incidência por 100 mil em criança até 4 anos atinge o ápice aí de 8 por 100 mil, que também não é uma incidência tão alta, mas ela cai muito, e a gente pega essa faixa onde a incidência é 1 para 100 mil, até menos. Obviamente aumenta um pouquinho no idoso, como qualquer outra leucemia ou qualquer outra neoplasia, mas a gente está diante de uma doença rara e, obviamente, tentando importar conceitos que os pediatras produziram aí, tentar melhorar o prognóstico desses pacientes. Bom, por que criança
e adolescente vai diferente de adulto, existem várias explicações para isso. Acho que essas pizzas aí são conhecidas de todos vocês, mas independente da criança ter mais reserva aí fisiológica, capacidade de tolerar maiores toxicidades, e que a gente vê que no tratamento da LLA nem é tanto isso, embora a gente tenha toxicidades. A grande questão é que, geneticamente, a LLA ela piora ao longo da vida. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, características de mau prognóstico, Philadelphia-like, criança 4%, em adulto até 15%, algumas estatísticas até 20%. MLL, 11 em criança, 30 em adulto. Mesmo Filadélfia, que ainda é tido como uma LLA de mau prognóstico, 4 em criança, 22 em adulto. E assim por diante. Então, se eu fosse pensar de forma biológica, quer dizer, uma grande barreira a ser vencida é que 80% das nossas LLAs ou mais tem um risco biológico muito alto e, com isso, obviamente, dificulta o tratamento e a chance de cura. E se a gente pensar que em crianças com riscos bem menores, os protocolos são mais robustos, mais bem desenhados, não tem por que a gente não pensar isso para adulto. É o que a gente vai discutir um pouco, quer dizer, como importar protocolos de criança para adulto atualmente. Eu vou dizer um pouco de como a gente faz na escola e ver que, até eu vou deixar perguntas aí, porque a gente tem que realmente, eu acho que atualmente, mudar um pouco a nossa abordagem. Então, aqui só para mostrar, nem sempre foi assim. Meu pai dizia, né, ele falava do Dr. Marcelo, e ele que assistiram uma palestra, não sei que época, não sei que ano, e que a LLA foi a primeira leucemia a ser curada, né, ou pelo menos controlada com Covin e corticoide, e disse que o Dr. Marcelo duvidava disso, e isso deve ser ido na década de 60, mas mais ou menos foi quando conseguiu um platô pequeno em crianças, e de lá para cá, hoje, LLA na faixa pediátrica, realmente, eu diria que é um case de sucesso depois de tanto tempo. Assim, não é tanto assim em adulto, né? Se a gente pegar aqui o protocolo REMAR em adultos, vários estudos, obviamente houve uma melhora, mas na faixa etária adulta, essa melhoria ainda tem uma grande chance aí de chegar perto deles. Então, aqui a gente vê dados do CIRS 2013 a 2010, enquanto na faixa pediátrica, tirando aqueles lactentes, muito ruim, na faixa pediátrica, até 90% de chance de cura, nos adultos e adolescentes, cai para 65%, e se a gente pegar adulto de verdade, acima de 30 anos, 40%, e idoso, menos de 15%. Então, sem querer ser redundante, o desafio é tentar puxar essa curva para cima, ou pelo menos tentar melhorar de alguma forma. Aqui mais um pouquinho do mesmo, mas, por exemplo, no MD Anderson, usando o mesmo protocolo para diferentes faixas etárias, a gente vê aí um decréscimo aí nas chances de cura de acordo com a idade, novamente usando o mesmo protocolo. Então, isso é importante. Ou seja, você tem que realmente mudar protocolos ou ter uma outra visão para poder melhorar a sobrevida desses pacientes. Bom, um dos problemas que a gente sempre tem, né, é induzir remissão, que a gente vê que de trabalhos muito antigos aqui, vários, esse estudo eu sempre mostro nas minhas aulas, até 2005, uma série de centros, a taxa de remissão completa, eu não estou falando aqui doença residual mensurável negativa, mas taxa de remissão completa ela não é baixa. Então, chega até 90%, mesmo em protocolos mais antigos de adulto. A grande questão é as taxas de recidiva, e com isso faz com que a sobrevida global e a sobrevida de doença seja metade disso, um terço disso. E a grande questão, então, a grande ginástica é diminuir mortalidade na indução, que não é tão alta, e melhorar taxas de recidiva, que é o que a gente vai discutir um pouquinho hoje.
Então, esse tratamento personalizado, né, possível, ele melhorou muito. Então, Burkitt, a gente sabe, com R-Posh ou outros esquemas, uma chance de cura muito boa. Leliá Filadélfia positivo. É um paradoxo aqui na nossa instituição, mas toda vez chegou um paciente semana passada com uma leucometria alta, tem coexpressão mieloide, a gente fica torcendo para ser Filadélfia, porque eu sei que eu vou poder fazer menos quimioterapia, instituir um tratamento alvo e transplantar precocemente com uma chance de cura muito boa. Então, ainda que seja uma doença muito grave e mais agressiva, ela e ainda tida como alto risco, é possível, então, uma maior chance de controle graças a esse tratamento alvo, inibidor de tirosina quinase, que não é verdade, né, para a maioria das outras leucemias. Às vezes, aliás, TES, que eu acho que merece outra discussão, não vou falar basicamente sobre isso agora, mas o Divendor-AC, dexametasona, nelarabina para recidiva, até mesmo para tratamento primário, e também a indução de doença residual mínima negativa mudou muito o prognóstico da LAT. O advento do rituximab para as LLAs CD20 positivo, que foi o primeiro imunoterápico aí, absorvido no tratamento da LLA, que infelizmente no SUS a gente não tem condição de fazer de forma universal, e que mudou também o prognóstico das LLAs. E os ditos AIA, os adultos e adolescentes, adultos jovens e adolescentes, onde foi se incorporando, então, protocolos pediátricos, ou pelo menos inspirados em pediatria, e que tem trazido aí melhores resultados. A gente mudou, né? A gente usou BFM, acho que na minha residência, depois passou para o GEMAL, e atualmente a gente está usando o GRAAL, que não deixa de ser um protocolo inspirado em pediatria, mas vou mostrar que talvez existem outros mais modernos e com chances de cura ou de controle da doença melhores. E uma outra questão que realmente mudou foi os estudos em doença residual mensurável ou doença residual mínima, né? E os pediatras já usavam isso com o clearance do blasto, né? Na primeira semana, com uso de corticoide. Isso caiu um pouco em terra, mas caiu um pouco em desuso, mas não deixa de ser o mesmo conceito, né? Quer dizer, a velocidade, o tempo e a profundidade de resposta que eu consigo de forma precoce, como marcador fundamental de prognóstico e, eventualmente, de indicação de transplante. Então, acho que se a gente tem alguns trunfos, já falei isso, não vou ficar, mas a gente tem uma condição de fazer doença residual mínima de forma muito boa na escola, e com isso não deixa de ser um ponto positivo para a gente tentar nortear o tratamento dos pacientes, ou se não nortear, pelo menos definir prognóstico de forma mais precoce. E é tão importante, eu não vou entrar em discussão aqui também, mas muitas vezes eu tenho fenótipos ou marcadores biológicos de mau prognóstico, e que o paciente que atinge doença residual mínima, ele consegue uma sobrevida comparável a pacientes com biomarcadores de bom prognóstico. Então, é fundamental essa tecnologia, adoção em qualquer protocolo que a gente faça. Eu acho que isso está bem estruturado e bem sedimentado na escola, mas eu vou comentar um pouco, então, basicamente sobre protocolo pediátrico e doença residual mínima. Então, falando em protocolo pediátrico e tal, por que a criança vai melhor? Tem essa curva que é bem interessante, que é o abismo da sobrevida. Então, por que cai tanto a sobrevida nos pacientes com LLA ao longo da idade? Então, a gente vê aqui idade, chance de sobrevida, até 10, 15 anos, essa chance ela é realmente boa, embora ela caia com o passar do tempo, até os 17, 18 anos, ela ainda é muito aceitável, muito, muito boa, e existe uma queda abrupta da sobrevida desses pacientes a partir dos 17 anos. A gente já tinha falado um pouco sobre risco molecular e citogenético, mas tem também uma questão onde, primeiro, o paciente deixa de ser tratado pelo pediatra,
e a gente tem relatos e até trabalhos mostrando que se eu pegar um adulto e der na mão de uma equipe de pediatria, ele vai melhor, mesmo com protocolo adulto, porque realmente, eu não sei se vocês trabalharam lado a lado com pediatras, trabalhei no Einstein, trabalho na BP, realmente eles têm uma visão completamente diferente. Eu não diria que eles são mais responsáveis, mas eles têm um treinamento diferente e seguir os protocolos de forma rígida, no bom sentido, e com isso atingir melhores resultados. Eu acho que a gente de adulto, claro que não que nós somos piores, mas nós temos um modus operandi diferente, e isso faz sentido. E a outra questão é a adoção de protocolos pediátricos propriamente dito. Então, a partir do momento que eu tiro o paciente por uma questão de cronologia de idade, eu sempre falo, putz, por um mês esse paciente podia estar no GRAAC. Ele vem parar para a gente acaba adotando protocolos não tão bons quanto os pediátricos, acaba tendo uma queda de sobrevida muito grande. E qual seria, então, o racional de tudo isso? É tentar usar protocolos pediátricos, quer dizer, manter essa linha de trabalho com protocolos, pelo menos baseados em pediátricos, e com isso tentar melhorar a sobrevida desses pacientes, eliminando esse abismo aí de mortalidade. Então, obviamente, isso começou a ser feito no começo do século. Esse trabalho é um trabalho importante. Ele comparou um protocolo totalmente pediátrico, que é o CCG, ou COG, com o protocolo de adulto, numa faixa de etária aí de 16 a 20 anos. E a gente vê que, claramente, para esse grupo de pacientes, a adoção de protocolo pediátrico fez diferença. Então, foi um dos primeiros trabalhos que mostrou a importância de se atuar na visão ou no esquema pediátrico para os pacientes com LLA em adultos jovens, né, e adolescentes. E a gente viu isso ao longo de outros estudos. Então, aqui, França, Estados Unidos, Reino Unido, idade de 15 a 20 anos, foram os estudos iniciais, da década de 90, final da década de 80, com taxas de remissão com protocolo pediátrico acima de 90%. Eu já havia dito que protocolos adultos não trazem, a indução de remissão não é tanto um grande problema, mas a gente já vê de cara uma chance melhor de induzir remissão com protocolo pediátrico. E acho que o principal é diminuir taxa de recaída, que é aquilo que eu havia dito. Então, a gente vê aqui que sobrevida livre de doença, ela quase que dobra muitas vezes, e basicamente utilizando uma estratégia diferente, e com isso, obviamente, a sobrevida livre, a sobrevida global, ela é diminuída, ela é melhorada. E a questão do transplante, isso aqui são trabalhos mais antigos, mas os pediatras também usam muito menos transplante, mas, por outro lado, você permite levar os pacientes que precisam de fato para transplante mais saudáveis, com melhor chance, inclusive no transplante, por terem sido expostos a menos drogas citotóxicas, terem tido menos neutropenia febril e outras toxicidades. Então, isso aqui é só a prova de que é importante utilizar protocolos pediátricos nesses pacientes até 20 anos. A grande questão é até quando eu posso utilizar protocolos pediátricos, né? A gente vai discutir um pouco isso. E daí, qual é a grande diferença dos protocolos pediátricos para os protocolos de adulto? A gente sabe que eles utilizam muito mais esteroides, isso, obviamente, pode trazer toxicidade, e é óbvio que para pacientes mais velhos isso é preciso fazer uma acomodação, não vou entrar em detalhes aqui, mas a não ser em LAT, dificilmente a gente vai usar dexametasona. O advento a utilização de oncovinho ao longo de todo o tratamento, também importante. Asparaginase, inicialmente, prolongado após a remissão, expor o indivíduo a asparaginase ao longo de todo o tratamento, também como questão muito importante. Isso parece simples, mas, obviamente, vem sendo lapidado ao longo dos anos para chegar em protocolos como esse. Então, na verdade, se utiliza
um conjunto de drogas, 7, 8 drogas, ou menos um pouquinho mais, mas com menos mielossupressão, mas de forma contínua e compassada, né, fazendo aí um racional de qual droga utilizar em qual momento, e trazendo, então, melhor controle da doença e, com isso, menor recidiva. E o que é interessante é que é isso, a gente está acostumado, o adulto acostumado com LMA, né? 3 mais 7 a 60 anos induz aplasia, o paciente fica lá 15 dias aplasiado, e a gente espera que ele recomponha a hematopoese sadia, que é mais ou menos o que, por exemplo, o Hipercevade faz. Então, Metrexate, Aracem alta dose, induz uma aplasia e a gente acha que isso é importante. O pediatra pensa diferente, manter uma cadência de quimioterapia menos tóxica por mais tempo, diminuindo a chance de remissão. Então, e outra questão importante é profilaxia intensa, né, precoce, mas intensa, desde o começo. Então, proteção do sistema nervoso central, quer dizer, não utilizo Aracem alta dose, nem Metrexate para proteger o sistema nervoso, e sim QT intratecal com esse intuito. Então, o modelo do BFM, né, o modelo pediátrico, de 6 a 9 meses de terapia intensa, com indução de remissão, consolidação, essa intensificação tardia, que acaba diminuindo a chance de recidiva, e a manutenção por 2 a 3 anos. Então, são protocolos difíceis, em termos de logística e de cadência. Eu vejo o Brasil afora, é muito mais fácil fazer Percevad, né? Ímpar par, o hematologista adulto está acostumado, parece ser mais simples e mais fácil, mas, na verdade, pior para o paciente. E daí aquilo, com isso eu acabo utilizando menos transplante, só em pediátrico, só em muito alto risco, exemplo MLL, então eu acabo transplantando de fato quem precise para transplante, e eu elimino, na grande maioria das vezes, o transplante para esses pacientes. E, obviamente, a incorporação de imunoterapia, não que isso tenha sido só feito em pediátrico, mas a gente também tem a incorporação disso, então, Blino, Ino e CAR-T nos protocolos pediátricos. E quem são os protocolos verdadeiramente pediátricos, inspirados em pediatria, nenhum nem outro? Bom, nenhum nem outro exemplo, KGB antigo, nenhum nem outro Hipercevade. A gente discutiu com os residentes em visita e pela angústia de não ter Auspar, de não estar faltando droga, vamos passar a fazer Hipercevade como possibilidade. Eu acho que é um retrocesso. Eu não vou dizer que Hipercevade seja ruim. Eu sempre digo, quem conhece o MD Anderson sabe, hoje em dia eles utilizam o Hipercevade como uma coluna dorsal e associam a ele uma série de novas tecnologias. Então, hoje, o tratamento do MD Anderson é mini Hipercevade com blina, ino e inibidor de tirosina quinase para o mais potente, PONA, se possível, para Filadélfia positiva. Então, a química em si do Hipercevade, hoje ela passou a ser quase que coadjuvante comparado à imunoterapia associada. Então, é um engano achar que eles fazem o Hipercevade de 30 anos atrás, que é o que é feito no Brasil todo. Ele tem sua importância, então, obviamente, rituximab, Hipercevade foi pioneiro, inibidor de tiroquinase, Hipercevade foi pioneiro, inublina, idem. Então, a incorporação de novas tecnologias, mas Hipercevades, por si só, não é um esquema dito de escolha nos pacientes com LLA. Eu diria que é um esquema alternativo em algumas situações, e, obviamente, a luta aqui é tentar não fazer que a gente faça um retrocesso e comece a usar Hipercevade para os nossos pacientes na escola. Os protocolos ditos pediátricos, de fato, aqui um exemplo, mas é Calgb, o do Reino Unido e o NOFO, que eu vou comentar um pouquinho, do grupo de nórdico. E os protocolos inspirados em pediatria, que não necessariamente nasceram na pediatria, mas que foram incorporando algumas daquelas características que eu havia dito, então, PTEMA, o GEMAL, o GIMEMA e o GRAAL, que a gente utiliza hoje em dia, que tem um racional em pediatria, mas a gente vai ver que ainda tem algumas ideias, eu diria, um pouco antigas. Então, aquilo que eu falei, a gente tem menos ou muito pouca
mielossupressão. Eu sempre digo um caso, eu transplantei um menino de 20 anos, 21 anos, em sua terceira remissão. Ele teve uma LLA desde os 11 anos, e ao longo desses 10 anos de tratamento de LLA, ele tomou uma bolsa de sangue, 2 bolsas de sangue, nunca tomou plaqueta. Ele foi tratado no Boldrini e estou mostrando exatamente o menor grau de mielotoxicidade, mas, obviamente, eu vou ter toxicidade hepática, a gente vem discutindo isso ao longo do ano aí com nossos pacientes, alteração de coagulação, mucosite, neuropatia, muitas vezes, pelo Oncovin, e assim por diante. Então, longe de dizer que os protocolos pediátricos são isentos de complicações, de efeitos colaterais, mas a gente tem visto aí que é importante os pequenos detalhes para tentar eliminar esse tipo de toxicidade. E, obviamente, se em criança eu tenho uma incidência alta dessas toxicidades, a hora que eu faço isso em adulto, se eu não fizer de forma adequada, obviamente eu vou acabar fazendo estragos aí nos pacientes. Então, aqui, eu peguei o CalGB, um dos últimos CalGB, como um modelo de tudo que eu falei até agora, né? Então, a gente vê, esse protocolo basicamente vai durar 1 ano e meio, 2. Ele tem uma fase de indução, que é aquilo que eu havia dito, quimioterapia intratecal precoce no D1, e ao longo de todo o tratamento, utilização de prednisona, quer dizer, corticóide como base do tratamento, Oncovin e daunorubicina em doses bem mais baixas do que aquelas que a gente utiliza, por exemplo, no GRAAL. Eu não vou discutir muito sobre isso, mas existem, inclusive, estudos prospectivos mostrando que a dose total do esquema de indução de Down não faz diferença. Então, se eu comparar 180 miligramas total contra 240, eu não preciso aumentar a dose de daunorubicina, com isso eu diminuo a mielotoxicidade, diminuo a toxicidade cardíaca nesses pacientes. O uso de PEG-ASPAR, então incorporaram o ASPAR pegilado também precocemente ao longo de todo o tratamento até a manutenção, e aquilo que eu havia dito. Então, são 8 drogas, 10 drogas, utilizadas de forma cadenciada, com uma indução de remissão, uma reindução, uma indução 2, né? E consolidação e manutenção para esses pacientes. De novo, baixíssima mielotoxicidade e uma chance de controle aí, de diminuição de recidiva muito grande. Aqui a gente vê, então, sobrevida, isso aqui para adulto, né, adolescente e adulto jovem. Então, sobrevida global em torno de 60 anos, uma taxa de recidiva que a gente vê que não é desprezível, mas ela acaba sendo comparável à sobrevida global. E lembrar da Philadelphia Like, eu vou falar um pouquinho da Philadelphia Like, mas ela ainda é um problema, quer dizer, uma doença que a gente não diagnostica e a gente sabe que esses pacientes vão ter pior prognóstico, e aqui a importância da doença residual mínima. Então, aqueles pacientes que atingem doença residual mínima precoce, com uma chance de cura aí de 80%, quando comparado àqueles pacientes que não atingem uma doença residual mínima adequada, como pede o protocolo. E é isso, se isso é um problema para eles, é problema para a gente também. Então, mas a grande questão, e a pergunta é, será que a gente está com o GRAAL conseguindo uma altas taxas de doença residual mínima e, com isso, dando maior chance de cura para os nossos pacientes? Que é outro protocolo PT, mas não vou entrar em detalhes, ele obviamente muda algumas coisas, mas o arcabouço é muito parecido. Não sei se o Eduardo Chap está aqui, mas ele ficou aí com o Rivera anos estudando isso. Eu acho que ele sabe decore o porquê de cada droga nesse protocolo, mas são protocolos que utilizam a mesma, como havia dito, o mesmo racional de protocolos pediátricos. E aqui também, então, o PTEMA, mostrando que quanto mais velho, claro, acaba tendo pior sobrevida, enquanto até adolescente a sobrevida é muito melhor, mas com resultados relativamente bons em pacientes adultos jovens. Até quando é possível fazer esses protocolos pediátricos? Então, aqui o estudo da Ana Farber, eu não vou... Tem vários estudos mostrando isso.
alguns até 45, 50 anos é possível, então, considerar adulto jovem e utilizar protocolos pediátricos. Lembrando, uma minoria de pacientes vão acabar tendo indicação de transplante ao diagnóstico, salvo aqueles pacientes que não atingiram doença residual mínima, mesmo para pacientes até 50 anos. Então, aqui mostrando que é efetivo até 50 anos, eu não vou entrar em detalhes. O NOFO, o protocolo nórdico, né, é interessante por ter feito um protocolo numa região grande, multicêntrico, e utilizar o mesmo protocolo para todos os pacientes, todos os nórdicos, de 1 a 45 anos. Então, é outro protocolo interessante, mostrando, obviamente, ele tem um decréscimo da sobrevida ao longo do advento da idade, mas um controle satisfatório da doença, e aquilo, uma minoria de pacientes, de 100 pacientes que foram elegíveis para transplante em primeira remissão, uma minoria acaba indo para transplante, ou seja, mostrando que o transplante ele acaba ficando em desuso quando se utiliza protocolos pediátricos. E o GRAAL, especificamente, né, por que a gente usa GRAAL e no que ele consiste, por que será que a gente tem que mudar isso agora? Então, obviamente, foi um protocolo que foi sendo manipulado e melhorado ao longo do tempo. O último estudo, o GRAAL 2005, foi um estudo randomizado, fase 3, com pacientes até 60 anos, com LLA-B, T ou Filadélfia, e sempre Filadélfia negativa, eu não vou falar de Filadélfia positivo hoje, e, na verdade, ele comparou, uma das comparações foi comparar intensidade de quimioterapia, então, standard com hiper-C, que a gente vê, eu acho que essa é a grande questão, a gente se engana que a gente não está fazendo hiper-C-VAD, mas os residentes que já estão familiarizados com o protocolo, a gente acaba usando a alta dose de Metrixat, Aracê na reindução, né, na consolidação, então é um protocolo que ainda usa muita quimio mielotóxica, e eu acho que a grande questão do GRAAL foi ter mostrado que o advento do rituximab trouxe uma chance de cura muito grande. Eu acho que vários centros acabaram indo para esse protocolo muito por isso também. Então, um protocolo que tem um pé ainda em adulto, com hipercevade no meio, e utilizando rituximab e um controle. A outra questão interessante é que a indicação de transplante inicial, ela não utiliza doença residual mínima positiva. Então, talvez parte do quanto do que esse protocolo pode ser obsoleto é exatamente isso. Eles, obviamente, mostraram que atingir DRM positivo negativo é melhor, mas o protocolo inicial não utilizou DRM como norteador de indicação de transplante, e isso, obviamente, traz um viés aí de resultados nesse protocolo. Então, aqui só o advento do rituximab e a comparação lá do standard C com o IPC, mostrando que não houve diferença, mas lembrar, a gente utiliza Metrixat, Aracê em alta dose para os pacientes. Então, esse compilado quem fez foi o André Américo, colega meu da Beneficência, ele fez, na verdade, para várias características, bem interessante. Então, aqui, se a gente compara, ou pelo menos visualiza, a indução de mortalidade, mortalidade na indução, e, por exemplo, doses de daunorubicina, a gente vê que o GRAAL, ele acaba tendo uma mortalidade que é muito superior a outros esquemas, BFM, NOFO, CALGB e assim por diante, e com uma mortalidade mais alta, mas principalmente utilizando, por exemplo, mais daunorubicina. A gente, na verdade, comparou todos os protocolos com uma série de características associadas, eu não vou mostrar todas elas, mas aqui é só um exemplo de como o GRAAL poderia estar melhorando nesse sentido. E aqui, acho que de forma para visualizar melhor ainda, então a gente compara o GRAAL com CALGB, BFM, Dana-Farber e o hipercevade. Igual como o hemograma, o que está vermelho não é ruim, não é bom, né? Então, assim, dose de prednisona, dose de citarabina muito maior do que, por exemplo, o CALGB, dose de ciclofosfamida na indução, que a gente ainda utiliza, que
acho que a maioria dos protocolos pediátricos deixaram de usar, ou pelo menos utilizam de forma diferente. A utilização de Metrixat, a gente teve a aula da Lúcia ali, acho que muitos de vocês ouviram, em relação ao Metrixat, quer dizer, como usar o Metrixat de forma elegante, talvez para pacientes refratários, mas tentar utilizar cada vez menos na indução 1, na indução 2, e que a gente tem feito isso no GRAAL. E aqui uma dose cumulativa de daunorubicina, que eu havia dito, bastante grande. A gente vê, por exemplo, em outros protocolos que basicamente não utilizam, ou utilizam de forma com quantidade muito menor. Então, mostrando que, embora o GRAAL seja um protocolo inspirado em pediatria, ele ainda usa cacoetes, aqui tem cacoetes de melotoxicidade, melossupressão, e talvez de drogas desnecessárias que a gente teria que rever. Bom, e doença residual mínima, acho que é um conceito que todo mundo sabe. Esse aqui, o trabalho da Cookbook é bem conhecido, mas mostrando que quem atinge doença residual mínima abaixo de 10/4 tem uma sobrevida melhor do que quem não atinge. Trabalho meta-análise compilado de uma série de trabalhos que estudaram DRM, mostrando, quer dizer, 16 instituições, mais de 2.000 pacientes, quem não atinge doença residual mínima acaba tendo quem não atinge acaba tendo uma sobrevida muito pior do que aqueles pacientes que atingem, mesmo aqueles que acabam indo para transplante, e mostrando que em todos os protocolos isso é um marcador importante de sobrevida. O GRAAL, inclusive, aquilo que eu havia dito, ele estudou isso de forma retrospectiva, aqui acho que é o mais importante, então mostrando aqueles pacientes que não atingem doença residual mínima, e independente de ir para transplante ou não, acabam tendo uma sobrevida muito pior. E a grande pergunta, que é aqui nesse bolo de pacientes que atingiram doença residual mínima abaixo de 10/-3 e que foram ou não para transplante, a pergunta é o papel do transplante para esses pacientes, que provavelmente ele deixa de existir, e aquilo a gente acaba transplantando o curado, né? Ou acaba levando o paciente para transplante quando ele deveria, na verdade, seguir com quimioterapia e dar maior chance de cura. E daí, em relação a transplante, então, por que transplantar? Por que a gente transplanta os pacientes? Os conceitos até 2010 eram muito estudos ter ou não doador, baseado em risco, e aquilo, o paciente jovem que tem doador, vale a pena transplantar. Essa era a ideia até então, né? Se a gente não pensa em DRM. Então, aqui, meta-análise mostrando que paciente jovem, com doador compatível, vale a pena transplantar, porque ele é uma doença muito ruim. E a gente sabe que isso mudou um pouco. Então, um trabalho recente e retrospectivo, PT mais CBMTR, mostrando que, se, obviamente, utilizar protocolos pediátricos, o transplante ele deixa de ter um papel, como havia dito, em relação a DRM, e muitas vezes ele acaba tendo um desfecho pior, mas mostrando que, basicamente, o mundo está transplantando cada vez menos LLA, e quem vai para transplante realmente é aquele paciente, de fato, de alto risco, o que a gente já sabe que é basicamente o paciente que não atinge o DRM precoce. E, obviamente, se eu não utilizar protocolos robustos, ditos pediátricos, eu vou induzir menos DRM, e com isso, obviamente, eu vou transplantar mais pacientes, mas isso não necessariamente vai se traduzir em melhor desfecho. Então, aqui só para ver transplante em pontilhado, químio contínuo. Então, a gente mostrando aqui para sobrevida global, nível de doença, recaída, inclusive não TRM pior para transplante. Eu acho que essa é a grande questão. Inclusive, na escola, a gente vai discutir rapidinho sobre isso, mas, obviamente, eu não posso fazer TBI 1.200 para todo mundo na escola até 50 anos, pela estrutura e pela característica do nosso hospital. E mais recentemente, bem recentemente, o Ribera mostrou um estudo importante
em relação à utilização de transplante em protocolos pediátricos, com pacientes e adultos até 60 anos, Filadélfia negativo, e ele considerou alto risco, quer dizer, com indicação de transplante, teoricamente, idade até de 30 a 60, leucometria alta, LLA pré-B ou LT, hipodiploidia, 11q23 e cariótipo complexo, quer dizer, com 5 ou mais alterações. E associado, então, a DRM. Então, aqui o protocolo o HR11, do espanhol, indução 2, consolidação com DRM menor que 0,1 após a indução 2 e DRM menor que 0,1 após consolidação. Se o paciente não atingir alto risco e não atingisse essa DRM, pacientes abaixo de 55 anos, meloablativo com TBI 1200, acima de 55 anos, protocolo de RIC baseado em Flumel, isso obviamente aplo cordão, HLA idêntico aparentado e não aparentado. E o que a gente vê aqui é que esse protocolo, aquilo que a gente viu bem em protocolo pediátrico, indução de remissão completa, acima de 80%, uma taxa de morte inicial relativamente pequena e falha de induzir remissão em torno de 12%. A gente vê aqui a DRM abaixo de 0,1 e DRM, acho que a DRM abaixo de 0,01, que após D14 é o marcador, mas depois do D35, depois da indução e da consolidação, uma grande maioria dos pacientes acaba atingindo a tão esperada DRM abaixo de 0,01, e o que ele propôs? Aqueles pacientes que não atingiram uma DRM adequada deveriam ser, então, intensificado a quimioterapia, e aqueles pacientes com DRM acima de 0,1, quer dizer, então, a intensificação de quimioterapia na tentativa de atingir uma DRM mais profunda, e os pacientes que não atingiram a DRM abaixo de 0,1 naquele período, acabaram sendo induzidos e alocados para uma indução 2 mais intensiva e transplante alogênico em primeira remissão. E mostrando que os resultados eles são semelhantes. Então, quando eu utilizo a DRM de forma moderna, em protocolo pediátrico, tentando nortear aquele paciente que vai ou não para transplante, quando a gente vê a incidência de recidiva, ela acaba se igualando, ela não é desprezível, mas ela acaba se igualando, e sobrevida global, os pacientes com transplante, eles vão até pior do que aqueles pacientes que se mantêm em quimioterapia. Então, obviamente, por transplante ser mais tóxico, porque por esse grupo de pacientes que vão para transplante serem de muito mais alto risco. E aquilo que eu havia dito, né? Então, aqui a indicação de transplante em primeira remissão, baseado nisso, eu mostrei o PT, uma presença de DRM, o CALGB, idem, e o GRAAL, a gente vê que o protocolo inicial, embora tenha toda estratificação biológica, eles não indicam o transplante, pelo menos inicialmente, não indicava o transplante norteado pela doença residual mínima, né? O que fazer com a doença residual mínima? Uma outra incorporação importante, o BLINA, anticorpo biespecífico, não vou entrar em detalhes, mas hoje eu acho que é o tratamento ideal para DRM positiva. A gente sabe que pacientes com alta carga tumoral, BLINA não funciona, mas especificamente para aquele paciente que a gente acabou de induzir e ele mantém DRM positiva, a pergunta é, será que vale a pena consolidar com mais químio, ir para transplante ou utilizar a BLINA? Acho que o BLINA, incontestavelmente, é o protocolo talvez mais efetivo. Esse aqui é o estudo inicial, foi o braço único, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, mas só mostrando que aqueles pacientes que conseguem atingir doença residual mínima depois do primeiro ciclo têm uma sobrevida muito melhor do que aqueles que não respondem. Então, obviamente, eu consigo induzir remissão em até 80%, 78%, DRM em até 80%, e com isso levar o paciente para transplante em uma situação melhor, com menos toxicidade. Então, só para concluir aqui, o que eu diria é que a gente
para adultos jovens, até 50 anos, vamos dizer assim, protocolo pediátrico incontestável, utilizando a DRM para nortear prognóstico e transplante, Blina para DRM a gente não tem, e o grau, será que é obsoleto? Então, eu não estou querendo que a gente responda isso agora, mas tenho conversado com o Chap, eu acho que a gente tem que realmente mudar um pouco nosso conceito, e, obviamente, a gente tem que trabalhar junto, tem equipe de transplante, tem o pessoal da Infecto, tem todo mundo ajudando até para a gente definir o que seria melhor para a gente. Então, aquilo, grau, a gente está usando alta dose de Down, a gente está usando ciclofosfamida ainda na indução, no protocolo inicial, pelo menos a descrição não tem o PEG-ASPAR, então a gente se debateu muito com qual dose de PEG-ASPAR deveria ser utilizada, que é outro protocolo. Além de Down e ciclo, tem Aracê e Metrixat, que a gente acha que não é elegante atualmente. Ele ainda utilizava a indicação de radioterapia, né, para sistema nervoso, que hoje cada vez mais caiu por terra, e não incorpora DRM na avaliação do transplante alogênico de medula óssea. Quais são os problemas na escola? Eu disse tudo isso, eu acho que o Celso concorda, é o que a gente estava fazendo. O último paciente, eu acho que todo mundo conhece, que eu tentei manter um protocolo pediátrico, ele teve uma quebra de protocolo ao longo de todos os 2 anos, ele não conseguiu fazer o protocolo integralmente, teve toxicidade, acabou ganhando colostomia, ele está ótimo, provavelmente ele está curado no final da manutenção, mas é um preço muito alto e um risco muito alto. Então, a gente acaba literalmente pensando igual a 2000, que é a gente, na escola, tem um paciente com LLA, o ideal é que ele vá para transplante em primeira remissão, idealmente uma DRM negativa. A gente tem falta de quimioterapia no decorrer de todo o tratamento, não dá para culpar só o COVID. A gente subclassifica, então a gente não consegue diagnosticar, por exemplo, Philadelphia-like. A gente mostrou que a incidência de bactéria multiresistência é muito alta. A gente deshospitaliza os pacientes desde o início, mas mesmo assim, muitos se colonizam ao longo do tempo, isso limita o tratamento ao longo dos anos e, inclusive, o transplante, que passa a ser um grande problema, o que, obviamente, obriga a transplantes com ou intensidade reduzida ou não mielablativos, mesmo para pacientes com doença de alto risco. E, obviamente, a gente não tem inotuzumab, blina, nem CAR-T, então a gente tem que realmente, e não acho que não vai ter nos próximos anos, então a gente tem que saber mais ou menos o que nossas possibilidades. Bom, Philadelphia-like, só para mostrar, aumenta muito com aqui o rosinha, né? Criancinha, adulto e adulto jovem, aumenta muito. Uma análise genômica que semelhante à Filadélfia, não vou entrar em detalhes, que na verdade tem 2 assinaturas gênicas, né? CRLF2 e o JAK, isso eventualmente norteia tratamento alvo, a gente não tem o diagnóstico correto, então existem algoritmos, mas que em última análise demandam sequenciamento de RNA, e isso acaba limitando não só para a escola, mas para o Brasil todo. E a gente sabe que tem pior prognóstico, eu mostrei no trabalho do Ribera e em vários estudos, mostrando que tem pior prognóstico. E o que é interessante é que, por exemplo, no MD Anderson, que tem um grupo latino muito grande, acho que eu não tenho esse dado aqui, mas a incidência é maior e provavelmente a gente deve estar lidando com pacientes Philadelphia-like sem saber. A grande pergunta é se vale a pena um protocolo específico para Philadelphia-like, que é outra questão, ou se basicamente ele vai ser um alto risco, eles vão atingir menos DRM e com isso eu vou acabar transplantando mais Philadelphia-like do que outros pacientes. Então, tem aí 5 minutos eventualmente para a gente discutir. Agradecer a todo mundo, Eduardo, que todo mundo já conhece, está me ajudando não só na enfermaria, como no ambulatório, a Egta, que foi nossa ex-residente, agora também tem ajudado na enfermaria, a Lúcia, que ela saiu da escola, trabalha comigo na BP, mas ainda
de coração aí da escola e vem ajudado a gente ao longo de discussão de casos difíceis e quando sempre que pode também, já deu aula para a gente de Metrixat, de Elspar, tem sido o nosso braço pediátrico aí que tem ajudado muito. E só fazer uma menção ao André, que fez aquele gráfico, e também um estudioso aí de LLA, e tem contribuído com discussões importantes, não necessariamente na escola, mas até para o meu aprendizado. Obrigado. Como é que eu paro de contato aqui? O Fábio, parabéns aí pela apresentação. Difícil o tema, né? Para fazer um resumo de toda a evolução dessa história. Mas eu fiquei lembrando quando você falou, né? Eu brinco sempre que uma boa parte dos residentes da hematologia entram na hematologia e todos têm aquele desejo de curar a leucemia, o que é natural, né? E isso a gente vê que a evolução da história mostra que é possível, né? E eu me lembro que quando no início da carreira eu pensava em fazer um estágio fora, etc., a minha primeira opção era a França. Por que era a França? Porque tinha lá o Jean Bernard, né? Seu pai conheceu bem, veio aqui para o Brasil, o doutor Marcelo, o Pedro Zampieri está aí, não sei se o Dante lembra. E ele tinha uma casuística naquela época, eu estou falando aí nos final dos anos 70, início de 80, em que ele tinha uma quantidade de crianças curadas na França e algumas já casadas com filhos, né? E a gente achava aquilo magnífico, porque realmente via que era uma doença curável, né? Como já foi dito muito bem por você. E essa evolução mostra isso. Só que, ao longo da história, as subclassificações foram acontecendo e a gente tem agora aí esses subtipos mais agressivos. Como é que você vê, quer dizer, essa mudança de paradigma de sair de quimioterapia intensiva ou longa para tratamentos mais específicos, né? Porque aí cria um gap muito grande com a nossa capacidade de lidar com isso, né? Você acha que fazendo essa linha de transplante precoce nós chegamos lá ou ainda seria melhor se tivéssemos essas armas aí? Eu acho, assim, aquilo, o Brasil usa Percevad e transplanta toda a LLA. É assim que a gente enxerga, né? Tirando, obviamente, os pediatras. Então, aquilo, o que eu penso assim, a gente trabalha no hospital escola, onde a gente forma conhecimento, forma opinião. Eu acho que a gente não tem que se render, basicamente isso, é muito mais difícil. E aquilo, hoje eu não sei se a gente tem capacidade, eu não sei se eu tenho coragem de pegar um indivíduo de 25 anos e falar que eu vou fazer só protocolo pediátrico, que eu não vou transplantar, e garantir que ele vai fazer 2 anos de protocolo sem nenhuma interrupção, sem nenhum atraso, sem nenhuma falta de químio. Então, assim, o triste é que isso ainda é utópico na nossa instituição. E por 1000 fatores. Eu não sei se existe alguma instituição, por outro lado, acadêmica, pública, que consiga fazer isso de forma adequada. O que é o triste, que eu acho que é o mais... a gente não está falando, tirando o Elspar, tirando o PEG e Elspar, a gente não está falando de drogas caras, nem drogas novas, nem grandes tecnologias, a não ser o DRM, que a gente já está garantido. Então, assim, a pergunta é assim, como eu acho que a gente não vai conseguir mudar. Eu acho que o que a gente pode hoje fazer é continuar, sim, hiperindicando o transplante. O Celso pode até discutir e ver o que ele acha, mas pelo menos induzir maiores DRMs, levar os pacientes com DRM mais profunda para o transplante. E aí sim fazendo a casadinha, quer dizer, eu mando o paciente melhor, com DRM negativo, e o Celso consegue induzir, transplantar com menos toxicidade e dando a melhor chance de cura para o paciente possível. Mas eu acho que, vamos começar com a UGB e não vamos transplantar mais ninguém? Impossível.
a gente vai ter um problema ao longo do ano. E daí aquilo, o paciente foi ótimo, o DRM negativa no D15, vamos seguir, daqui 3 meses falta Eospar, o paciente para de tomar Eospar. O paciente falta, sei lá, às vezes está faltando... Bom, vocês sabem, eu ia até botar uma listinha das drogas que estão faltando esse mês, mas aqui não tem como garantir a continuidade do tratamento. Então, é isso. Só que eu acho que a gente não pode se render 100% a isso e, obviamente, a gente vai discutir aí nos bastidores para tentar mudar, sair do grau e ir para algum outro protocolo mais moderno. Eu acho que, nesse ponto, a participação da associação é muito importante, porque nós tínhamos, eu não sei, o Dante está aí, ele pode colocar, desculpe entrar nessa área mais burocrática, mas é importante nesse momento para que todos escutem. No passado, a gente tinha uma posição, uma cadeira, e eu fui algumas vezes, na época, como presidente do colégio, que foi o Paceto, depois eu fui, lá no INCA, no Rio de Janeiro. E era a época em que o Mabtera estava bombando aí, nós não tínhamos aquela história toda, e que demorou muito tempo, provavelmente até a Dilma ter linfoma, para poderem liberar no serviço público. Mas a gente tinha uma cadeira lá na hematologia no INCA, e, de qualquer maneira, o INCA é o braço do governo federal na área de oncologia, né? E eu defendi muitas vezes a possibilidade de que a nossa oncologia, o Otávio tá aí, sabe disso, aí da escola, conseguisse fazer um INCA-like em São Paulo, porque nós somos o federal, né? Então, na verdade, seria muito importante para ter uma voz que lá no Ministério, enfim. Eu acho que é importante que a associação, que tem batalhado, agora conseguiu o Velcade, etc., com atraso, mas vai conseguindo, consiga sensibilizar e mostrar essas diferenças com pessoas informadas a ponto de que mostre esses números que você mostrou aí. Isso não pode parar, realmente, eu concordo com você. Celso, vai falar alguma coisa? Sim, na verdade, muito bom, parabéns aí, Fábio, pela aula. Eu acho que o Fábio foi super claro e eu também concordo. Eu acho que a questão hoje, talvez não tem como não falar de política ou de problemas estruturais, porque na hora que você escolhe alguma coisa na nossa realidade, que o Fábio falou, realmente, acho que nem compensa nesse canal a gente discutir os problemas do Hospital São Paulo, porque acho que o que o Fábio falou é bem pior do que a gente imagina até, né? Às vezes você não tem, os pacientes estavam vomitando porque não tem antiemético, por exemplo. E então, acho que nem cabe, mas pensando em Brasil, eu sempre que eu entrevisto o candidato a R5, todo mundo tem uma mesma impressão no final da residência em qualquer instituição pública brasileira. Nenhuma LLA sobreviveu. Então, assim, um negócio que você fala, alguma coisa está errada, né? Porque você vê o resultado que o Fábio mostrou e o resultado que o Brasil consegue atingir, mesmo em instituições que não têm os problemas que a gente tem, né? Acontece alguma coisa que você não consegue reproduzir os dados da literatura internacional. E ainda a LLA, que não tinha tanto isso que tem no mieloma, no linfoma, desse abismo entre o SUS e o privado, agora com Blina e Inotuzumab, você não tem coragem de pegar um paciente que está precisando de resgatar, que você poderia fazer uma droga zero toxicidade e meter um negócio super tóxico. E acho que a gente, na nossa experiência Unifesp, tem perdido muito mais paciente de complicação clínica no tratamento e mesmo no transplante. Nosso maior problema está sendo toxicidade do que a gente oferece. Talvez porque está sempre atrasado, talvez porque está sempre faltando, a gente se adapta. Até nesse sentido, a gente não teve recaída, a gente só teve uma recaída de LLA, que foi uma LLA-T, uma paciente mais velha que também já não seria candidata para um condicionamento mais intensivo, e acho que realmente não tem sido um problema a recaída. A gente não tem tido um problema de recaída, talvez porque a gente tem uma toxicidade acumulativa aí ao longo das fases de químio e também do transplante, que são muito altas. Então, acho também que talvez seja o caso, repensar, né? A gente sempre discutiu isso. Será que faz sentido usar protocolo tóxico no Brasil na condição que a gente tem, né? Não é só a nossa. A nossa eu acho que é particular, ainda um pouco pior, né? Quando a gente compara com uma instituição que tenha mais um financiamento mais estável, né? Como o Fábio falou, é muito ruim. Você começa a tratar, no meio do tratamento falta uma coisa ou outra e você acaba perdendo sequenciamento aí.
E acho que eu não sei se realmente ó, é difícil falar, né? A pergunta para o Dante em nome já da BHH, né? Mas é muito difícil a gente, como que a gente, como sociedade ou associação, conseguiria mudar esse cenário? Se a gente não conseguiu, quer dizer, Mavitera conseguiu por causa da Dilma e sopra difuso e folicular agora, né? Quer dizer, um negócio super específico. A gente mal tem Velcade, acabou de teoricamente chegar para mieloma. Então, você imagina a Blina, que é um negócio que custa quase 300 mil reais. Ou falar de CAR-T, ou falar de a gente não consegue um danzetrona, né, para o paciente internado. Então, é difícil mesmo. Acho que é uma discussão bem interessante, importante, e, ao mesmo tempo, a gente se sente meio mãos atadas aí, né? Bom, eu quero só falar rapidamente sobre esse assunto, que é de conhecimento de todos, e quero ressaltar uma situação extremamente importante, que tem sido o movimento que os médicos, que os especialistas têm feito, junto com a BHH, que organizou isso no Comitê de Acesso. Hoje a BHH tem um Comitê de Acesso, que todos conhecem, e que tem feito muito trabalho. Claro que esse trabalho é muito grande para ser feito ainda, mas existem muitas drogas que estão aí na fila para poderem ser discutidas na Conitec, que é a instituição que, de fato, autoriza, entre aspas, a inclusão de algum medicamento para o SUS. E a gente tem tido muito sucesso, e isso não é nenhum mérito, é obrigação da sociedade. Eu entendo isso como obrigação. Mas o que eu quero dizer é que essa participação dos especialistas de diferentes locais tem feito com que esse comitê de acesso tenha tido um trabalho bastante profícuo. Então, eu só posso dizer que não é fácil, porque tem uma fila de drogas aí para serem discutidas e serem colocadas. E para isso ser feito, existe um processo que é grande, que toma tempo, que é trabalhoso e que a própria indústria tem ajudado. A indústria tem feito aqueles dossiês que são submetidos à BHH, a BHH avalia esses dossiês, se estão de acordo do ponto de vista técnico e ético, e aí utiliza até esses dossiês, porque são muito difíceis de serem feitos e onerosos. Então, a associação tem usado isso nesse comitê de acesso para discutir isso na Conitec. E é importante ressaltar que acho que a Conitec tem sido muito receptiva a essa discussão. O Ministério tem sido muito receptivo a essas discussões. Haja vista essas drogas aí que você mesmo referiu, Bordim, que foram incluídas no tratamento dos pacientes SUS. Então, é um trabalho difícil, mas que está sendo feito, e quanto mais a gente puder ajudar e todos participarem, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai melhorar ainda mais. Mas eu estou otimista, eu acho que a gente conseguiu bastante coisa, e, de novo, não é a sociedade, é a sociedade civil como um todo, são os especialistas, através da BHH. Então, eu acho que isso é uma das coisas boas que tem acontecido no cenário brasileiro. Agora, uma outra coisa importante, Fábio, acho que você deve concordar comigo, é a gente avançar na questão laboratorial, né? Uhum. Então, em relação ao nosso grupo, a gente tem aí o cariótipo, etc., e a imunofenotipagem, mas avançar aí na questão de molecular, etc. E isso o Alex tinha montado aí com a Clarissa, etc., um grupo para fazer essa parte laboratorial para dar suporte para todas as sub-áreas, né? Eu acho que isso você deve realmente, Sim. entre aspas, cobrar deles aí, porque é importante, né? E que as pessoas se interessem para montar essas coisas. Porque a base diagnóstica é muito importante. As drogas já são difíceis. Se você não classificar corretamente e adaptar o melhor esquema dentro da nossa condição, fica mais difícil ainda, né? Uhum. Tá bom. Celso, tá no mudo. Desculpa. Estou dizendo que acho que do lado do transplante a gente tem feito o que você comentou, né? Que era parecido com o que a Inglaterra fazia anos atrás, que é transplantar todos os pacientes adultos que não tivessem contraindicação de transplantar, justamente por não poder estratificar o risco da melhor forma, né? Mas acho que não é um negócio muito fácil fazer também para classificar Philadelphia-like, né? Um negócio que não sei se a gente conseguirá fazer num prazo relativamente curto aí, porque
exige uma complexidade maior. Acho que nem no privado isso ainda é feito de forma regular ainda, né? Tá bom. Só para comentar, o Chap pôs algumas observações. Garantir PEG-Elspar está difícil, migrar para o protocolo menos antraciclina, acho que é isso que a gente está discutindo, a gente vai sentar aí e definir o que é melhor. E, bom, ele já está adiante, eu sei que todo mundo quer NGS até para fazer diagnóstico de Philadelphia-like, e ele quer NGS para DRM, mas talvez é isso, a gente, como instituição, tentar buscar um protocolo aí que consiga contemplar isso. A gente sabe que os pacientes que têm NGS negativo são curados, né? Literalmente o paciente é curado, então aquele 10-3 já está demodê, então é isso. O DRM está cada vez mais difícil também e logo, não vou dizer que a imunofeno vai acabar para DRM, mas talvez ela se associe a NGS e consiga, então, definir ainda melhor, estratificar ainda melhor os pacientes pela DRM. Mas é só isso, comentários rápidos. Mas obrigado aí, pessoal. Certo? Alguma coisa? Um comentário? Quer falar alguma coisa, Fábio? Não, chega. Então, tá bom. Boa semana aí. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Fábio.